gravando, vocês têm que saber que a aula nossa está sendo gravada. Então, hoje, através das tecnologias, nós temos todo o nosso trabalho controlado, né? Para o bem e para o mal. Eu gravo a minha aula porque é uma forma de eu comprovar que eu dei a aula, né? Que eu não fiquei flauteando, fazendo outras coisas, como também a instituição de controlar o meu trabalho. Claro que nós estamos falando de uma instituição pública, onde essas cobranças são menos perceptíveis, porém há, mas imaginem nas instituições privadas como o controle que as máquinas fazem em cima dos professores, né? Os professores aí piraram na pandemia, ainda mais professores do ensino nos primeiros anos e tal, tendo que mostrar, trabalhar, mostrar conteúdo, diz que as mães levavam calhamaços de folhas para casa para fazer tarefa, uma loucura, né? Uma piração total. Então, hoje, não pensem vocês que a tecnologia nos liberou. Não, ela também é uma máquina que nos controla e nos absorve parte do nosso tempo, da nossa atenção e do nosso dinheiro, né? Porque ela também se tornou uma máquina de consumo, de fazer, realizar o consumo. Eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque é com isso que Durkheim está preocupado. É com o mundo contemporâneo, com a sociedade contemporânea. Claro que o advento da tecnologia é um plus que houve nessa sociedade, mas ali na vida de Durkheim já haviam todas essas demandas decorrentes desse conflito, deste local entre o mundo da produção e o mundo do trabalho, que foi imposto esse modo de produção capitalista, tá? Outra coisa importante é que nós, pela teoria, nós começamos a estudar Durkheim, depois veremos Weber e depois veremos Karl Marx. Karl Marx foi o primeiro pensador, né, que está preocupado com a sociedade, né? E especificamente ele é um grande estudioso da sociedade capitalista. A teoria dele ainda é válida, não há quem ultrapassasse essa teoria, né? E a teoria dele não é o comunismo ou o socialismo, como muitos, eu falo que diminuem Marx, né? Que enxugam Marx como se fosse, não, a teoria dele é sobre estudar como funciona o modo de produção capitalista. Ele tem isso em 9 volumes do Capital, que ele escreveu todinho em Londres. Deixa eu falar de Marx na aula de Marx, mas enfim. Então, ele foi esse homem que estudou profundamente o modo de produção capitalista. Não se esqueçam que Durkheim e Weber, Durkheim que nós veremos hoje, Weber que a gente começa a ver na próxima aula, leram Marx. Os dois dialogam com Marx e os dois também conhecem o pensamento um de outro. Por quê? Isto é importante, porque não se despreza aquilo que já foi conceituado. Então, eles estão se opondo a Marx, né, porque é um grande pensador dessa sociedade, vezes se opondo e vezes se concordando com Marx, porque eles são pensadores que têm como base o grande pensador que é Karl Marx, né? Ok, então ele quer entender as mudanças da sociedade contemporânea, ele quer fazer ciência, porque ele está lá em pleno século XIX, nesta necessidade de se consolidar uma metodologia científica dentro de um ambiente acadêmico. Então, de estar lá na universidade, na academia,
fazendo ciência, não se confundindo com religião, não se confundindo com curiosidade, com senso comum. Ele tem que ter uma metodologia muito clara para aquilo que ele faça ser considerado ciência. Claro que entre os iguais, né? O cientista faz ciência e dialoga com outros cientistas, não com outras áreas da sociedade. Então vamos ver um geralzão, um resumão do que Durkheim diz e depois eu vou explicar para vocês. É só para que vocês tenham em mente as categorias que Durkheim trabalha, porque não dá nem no vídeo, e eu acho muito bom para que depois vocês também recorram ao vídeo, né, para ver outras categorias. Até aqui tudo bem? Sim, professora. Tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Por mim, sim. Os outros não dormiram ainda? Eu falo ainda. Não, professora. Bacana, Giovana. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ai. Será que é esse? Não. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas. Alguns que ninguém merece. Começando mais um Sociologia Animada. Antes de começar. Para. Compartilhar. Começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando sociologia e seja empático nos comentários. O vídeo de hoje é sobre Emile Durkheim, que viveu entre 1858 e 1917, um dos fundadores da sociologia como disciplina científica. Foi o primeiro professor de sociologia e seus escritos foram no sentido de criar, formalizar e descrever os modos de operar essa nova ciência. A pergunta que intrigava Durkheim era: como é que, tornando-se mais autônomo, o indivíduo depende mais estreitamente da sociedade? Ele pensava isso no contexto do desenvolvimento da vida moderna, ou seja, os desdobramentos das revoluções burguesas, o individualismo, a produção industrial, a liberdade e a vida na metrópole. Durkheim também tentava entender o que estava acontecendo naquele período. Bom, a resposta de Durkheim se baseia em uma distinção. Todos nós, indivíduos, possuímos uma consciência individual que, de um modo geral, são nossas vontades íntimas, nossas inclinações pessoais, aquilo que nos faz únicos. Contudo, quando as consciências individuais se reúnem ou se relacionam, parece que algo, além delas, é criado. Algo que não é nem próprio de uma consciência individual, nem de outra. Durkheim, portanto, afirma que existe uma outra consciência, a chamada consciência coletiva, que é uma expressão da relação de diversos indivíduos. A consciência coletiva não é um resumo, uma síntese, uma soma das individualidades. Pelo contrário, é uma coisa nova, com características inéditas, com expressões até diversas das individuais. A consciência coletiva, segundo Durkheim, pode ser percebida através dos fatos sociais. E estes são, segundo Durkheim, o objeto de estudo essencial da sociologia. Mas o que seriam os fatos sociais? Atenção para a citação. É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou, ainda, que é geral ao conjunto de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui existência própria, independente das manifestações individuais. O que é tudo isso, afinal? Ora, qualquer norma, qualquer regra, qualquer lei, qualquer moralidade pode ser entendido como fato social e, portanto, expressão da consciência coletiva. Quais os exemplos que podemos dar? Dinheiro, a língua que falamos, o horário que comemos, a moda, a arquitetura, os papéis sociais que representamos diariamente, por exemplo, o papel social do professor e o papel social de aluno. Tudo isso pode ser considerado fato social.
quê? Porque todos esses exemplos possuem as 3 características básicas dos fatos sociais. Geral. Todos, de um certo grupo, estão submetidos a esse fato social. Exterior. A existência do fato social independe de um indivíduo, afinal, tal fato social existe antes e depois desse indivíduo. Coercitivo. Todo fato social é imposto ao indivíduo a ponto de que, se ele se recusa a segui-lo, sofrerá uma punição. O mais interessante dessas características é a última condição. Nós só sentimos o peso de um fato social quando resistimos a ele, e daí sentimos a força da coerção em nós. Por exemplo, imagine que você pegou uma nota de R$ falsificada sem saber. Com ela, você vai até uma padaria para comprar um simples pão e a pessoa do caixa vê que a nota é falsa. Ela não aceita e não permite que você leve para casa os pães. Temos aqui um simples caso de fato social. E poderíamos falar de vários outros. Usar uma roupa fora de moda, falar uma língua inteligível, cometer um crime, colar na prova, ou seja, toda e qualquer ação que vá contra alguma regra, norma ou lei, inicia um processo coercitivo. Para que não sofrêssemos coerção social a todo momento, é que participamos de processo de internalização dos fatos sociais. Estes processos podem ser chamados de socialização. Socialização é fazer parte de um grupo social. Para fazer parte de um grupo é necessário aprender quais são os fatos sociais que orientam a vida naquele grupo. Quer um exemplo prático disso tudo? A educação de uma criança. Ela nasce dominada pela consciência individual. Ao longo da vida, ela vai aprendendo fatos sociais que são expressão da consciência coletiva daquele grupo. Enquanto ela ainda não incorporou esses fatos sociais, ela leva bronca, fica de castigo, leva uns tapinhas e sofre algumas decepções. Para Durkheim, tudo isso parte do processo de diminuição da consciência individual e aumento da consciência coletiva em cada indivíduo. Daí que podemos finalizar com a seguinte questão: será que somos tão livres assim? No próximo vídeo, iremos explorar mais alguns conceitos de Durkheim. Então, bem interessante. Eu acho bom que esse vídeo vai estar à disposição, já está à disposição de vocês aí na apresentação que está no AVA, e vocês podem recorrer a ele sempre, né? Mas para introduzir o que nós vamos ver de Durkheim. Primeiro, que para ele está preocupado com o indivíduo da sociedade moderna. Moderna ao pé da letra contemporânea, né? Porque é pós-moderna, pós-mundo moderno. Isso é um conceito bem interessante, porque o indivíduo ele só surge com o capitalismo. Vocês sabiam disso? Alguém não, professora. Antes do capitalismo, não havia figura do indivíduo. E nós carregamos isso, porque o capitalismo ele é de 1750, que começa, né, o modo de produção capitalista, então só em 2050 ele terá 300 anos, né? Hoje ele tem 270 anos. Nós carregamos isso nos nossos sobrenomes. Por quê? Porque na época, na Idade Média, ou na época onde não havia, a produção era agrária, era comunitária, uma série com parcerias, uma série de coisas, nós éramos identificados pelo local onde nós vivíamos. E trazíamos isso através dos sobrenomes, né? Então, ele é da família Oliveira, que plantava oliveira, que mudou o nome lá para ser, que era judeu, para cristão novo, e carrega esse nome. Ou ele era lá Machado, Madeira, uma série de Ribeiro, que era lá perto do Ribeirão. Uma série de sobrenomes, eles têm esta origem nos lugares, né? Claro que há outros que não. Às vezes, pequenas comunidades.
Então, tem os sobrenomes também religiosos, que é uma apologia que é filho de Jesus, dos santos, uma apologia às figuras, né, aos personagens religiosos. Porém, de qualquer maneira, o sobrenome nos remetia a um lugar e a um grupo social. Um outro, os dois ao mesmo tempo. Então, nós não éramos indivíduos, nós não éramos. Nós temos essa remanescência também, muitas cidades do interior, eles também conhecem. Não, aquele é da família Coelho. Quem é essa terra? Não, ali, da família Coelho, aquela que vive lá para baixo da estrada de ferro, aqui não tem, né? Lá para baixo do rio, entende? Então, o ser humano era uma pessoa ligada ao lugar físico, porque a propriedade ela era basicamente a propriedade rural, e ele sendo ou servo ou morando numa propriedade de alguém, ele estava vinculado àquela terra. E vinculado àquela terra, as pessoas o conheciam por aquele agregado, que era a sua família ou com mais famílias, daquele lugar, né? Com o advento do capitalismo, este servo que está preso àquele lugar no mundo, àquela terra, daquele espaço geográfico, ele desvincula daquele lugar e vai para uma cidade, se mistura com um monte de gente de outros lugares. Então, não interessa mais a sua origem, ou onde ele está, onde ele surgiu, qual é a sua referência geográfica e da sua comunidade. O que interessa é o que ele faz como indivíduo, porque ele se resume à sua força de trabalho. A única coisa que ele carrega é a sua força de trabalho. Então, aquele indivíduo é aquele indivíduo que vai prestar um serviço, vai oferecer a sua força de trabalho em troca de um salário, né? Mas continuam as famílias, né? Igual, por exemplo, família Matarazzo, né? Das indústrias Matarazzo, porque eles são os capitalistas, então eles não são indivíduos, né? Eles têm ainda arraigado todo o peso, como eles têm os meios de produção, eles têm o local da fábrica, eles têm a fábrica, eles têm o capital, ainda eles são reconhecidos como esse grupo, esse familiar, que é um grupo formado por pessoas que fazem parte daquele clã, né? Tem outros clãs em outros locais também. Mas isso é 1% da população, porque os 99% são indivíduos que oferecem a sua força de trabalho. Com o decorrer do capitalismo, este aspecto do indivíduo, ele foi ainda se afunilando cada vez mais, porque o capitalismo descobriu que o indivíduo consome mais quando isolado. Não isolado dos meios de propaganda, né, que ele é bombardeado, mas quando o vizinho não dá palpite naquilo que ele consome. Eu sou de um tempo ainda que a gente morava e tinha amizade com o vizinho, hoje a gente nem conhece vizinhos, né? Mesmo, não conhece mesmo, e isso tem um propósito. E quando uma vizinha, por exemplo, morava numa casa de aluguel, e todo mundo tinha sua casinha, mesmo que fosse simplesinha e tal, e ela trocava de carro, geralmente o marido trocava de carro, os vizinhos iam falar: Dona Maria, por que você trocou de carro ao invés de dar entrada numa casa para os seus filhos? Os vizinhos davam palpite, né, na vida do outro, né? Daí, com o capitalismo, não pode mais ninguém dar palpite. Qual é o palpite? De interferir nos hábitos de consumo. Então, hoje, ninguém pode entrar na
individualidade do outro, porque cada um tem que ser totalmente livre para consumir aquilo que ele tenha, que lhe dê na gana, né? Que ninguém... Hoje o pai não pode interferir se o menino trabalha. Meu filho, pelo amor de Deus, por que você foi comprar esse play não sei o quanto, ou esse celular não sei quanto? Pelo amor de Deus, você precisa guardar dinheiro para formar a tua família. Pai, não se mete, o dinheiro é meu, eu compro o que eu quiser. Por quê? Porque se aprofundou mais esta concepção de indivíduo e da sua individualidade, ou seja, ele é como se fosse um ser único, né? Um ser pendurado, aí, um ser isolado do social, que é uma grande mentira, né? Uma grande falácia, porque nós só somos a partir do grupo social, seja ele virtual ou presente, nós só nos reconhecemos. Quem que é a Thelma? Ela é a esposa do Fred, a mãe da Fernanda, a professora do IF. Nós só somos em relação aos demais. Então, e mesmo os bens de consumo, lá, o celular da hora, ele só faz sentido em relação aos demais. Ou faz sentido ter sei lá, um pote de ouro escondido, sei lá, o que é mais divino aí no mundo do consumo, uma Ferrari para não sair da garagem. Não faria nenhum sentido, só se fosse para postar nas redes sociais, que é outra vitrine, né? Agora nem precisa sair, você só posta e pronto. Então, esse conceito de indivíduo, ele aparece a partir da Revolução Industrial. E Durkheim capta este movimento do surgimento do indivíduo e fala assim, o que impera neste indivíduo? A sua individualidade, ou seja, a sua vontade própria de fazer o que lhe dá na gana, né? Fazer aquilo que ele quer, ou a sociedade em cima dizendo a este indivíduo o que ele irá fazer. É daí que ele fala, se há uma consciência individual, esta consciência individual se sucumbe a esta consciência coletiva. Quanto maior a consciência coletiva, menor esta consciência individual. E ele até cita aí as crianças, né? Que quando criança é pequenininha, é cheia de si, fala o que quer, faz o que quer, não divide o docinho com ninguém, conforme vai crescendo, fala, quieto, faz isso, faz aquilo. Ou seja, o todo social vai moldando aquele indivíduo segundo os padrões da própria sociedade, né? Ele vai socializar, nada mais é do que internalizar as regras sociais, as regras do grupo, a ponto de ser impossível viver contra as regras do grupo. Se a gente se revolta com uma e outra regra e já é difícil, imagine, é impossível você trabalhar com uma linguagem que não seja do grupo, com uma moeda que não seja do grupo, é impossível, é impossível. Vamos agora estabelecer, eu quero fazer troca, eu não quero usar o dinheiro. Você então se dane, vai lá fazer o que você quiser, porque aqui, se quiser comprar, é com dinheiro. Então, nós não conseguimos fugir deste todo social. E ele chama isso de fatos sociais, que nós vamos ver já. Agora, eu quero que vocês já comecem a guardar um conceito de que, para Durkheim, é a sociedade que forma o indivíduo. Então, o indivíduo não é dono da sua ação. Ele é um composto complexo das forças sociais em cima da sua vida. E isso também está em Marx. O Marx fala, você ou é proletário ou você é burguês.
E quem faz você ser isto ou aquilo é a sociedade. E você vai pensar sobre isso. Você vai. Eu sempre, quando falo desse conceito, eu lembro um primo meu que era, entre aspas, comunista, né? Uma hora a gente vai falar o que é isso. E daí ele estudou muito, trabalhou muito e hoje é muito rico, né? Hoje ele é religioso, capitalista e odeia comunista. Ou seja, e Marx fala isso, a gente só pensa a partir do nossa formação social, do nosso lugar onde nós estamos na sociedade. E Durkheim também diz isso. Nós só pensamos a partir do nosso conjunto social, tá? Deixa eu voltar aqui. Até aqui tudo bem? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Fazer alguma observação? Falar não é assim. Não, professora, tudo tranquilo. Então tá jóia. Fala, não é assim, eu não sou assim, eu faço o que me dá da gana. Ai, pulei. Aqui. Então, este é o Zezinho, né? Nasceu de uma família, ele pode ir ou não a uma igreja, ele frequenta uma escola, essa escola tem um padrão de educação, ele está submetido a um Estado, a um governo, ele vai ter um trabalho, outros pais terão um trabalho, esta igreja está vinculada a uma religião, este Estado está vinculado a uma política, e todos esses elementos farão do Zezinho ser quem é o Zezinho. Estes elementos são as instituições sociais. E reparem aqui, as instituições sociais podem ter uma expressão física, como, por exemplo, a escola, a igreja, é um lugar físico que se vá, como ela pode ter também, ser uma expressão subjetiva. A educação que eu tenho numa escola física, ela é uma instituição, porque ela é formada por uma série de preceitos, de regras, de valores, que vão também formar este Zezinho, né? Então, o Zezinho, cada dia que cresce, ele é menos Zezinho e mais este conjunto de instituições sociais. Aqui também a linguagem, o grupo de amigos, tudo aquilo que faz parte da instituição. E como essas instituições se expressam na vida e impõem uma forma de ser para o Zezinho? Através dos fatos sociais. Então, o que são fatos sociais? São fatos sociais, ou seja, relações. Oh, Davi, depois eu mostro minhas tatuagens. Isso está fora de contexto. Mas eu mostro, sim. Não, eu gosto. Vou fazer outra. Vou fazer da Mafalda agora e quero escrever Los Hermanos. Daí o meu filho falou, você nem sabe quem é o grupo dos Los Hermanos? Eu falei, não, é uma homenagem aos argentinos, mas tem um grupo também de música, Los Hermanos. Mas parei, porque sou contra a corrente, eu não quero agora, eu acho que é época de união e não de desunião. Por isso eu quero fazer uma homenagem aos argentinos. Enfim, mas já volto. Então, os fatos sociais são as relações que ocorrem dentro de cada instituição que ensina o Zezinho a ser Zezinho. Então, por exemplo, na minha época, você pedia bênção aos avós. Me dá sua bênção. Claro que eu não nasci aprendendo a pedir bênção, mas eu cresci com os pais ensinando, falando, vai lá, pedir bênção pro vô,
Daí você vai aprendendo. Ah, tem que chamar de senhor ou senhora. Então, minha geração toda me chamam até de senhora, que é um atentado à minha dignidade, mas tem essa bobagem. Daí você, como se botar na igreja. Eu lembro que eu ia, quando eu era pequenininha, sempre fui muito alegre, muito, assim, festiva. Eu ia na igreja e batia palma. Naquela época não podia bater palma dentro da igreja, era um desrespeito. Cala a boca, menina, não é para bater palma. Mas eu achava tão bonitinho quando acontecia alguma coisa, eu batia palma. Hoje se bate palma, né? Então, são essas relações na família, por exemplo, famílias mais tradicionais, né, falam assim, não, filho, vamos guardar essa até hoje eu faço isso, vamos guardar esse prato, essa carne, para o teu pai, que ele trabalhou o dia inteiro. Então, a gente vai aprendendo a se socializar através destas relações que se dão. E Durkheim ainda diz, olha, quando a família vai até um ponto, e às vezes a família não dá conta disso. Daí a família não educou direito, não socializou o Zezinho direito, vai lá o Zezinho para a igreja massacra a cabeça do Zezinho, daí ele vai ficar mais bonzinho, amar pai e mãe, daí ele vai ter que amar o pai e a mãe. Daí não resolveu, ele vai para a escola, daí a professora ensina. Daí ele fala assim, mesmo assim, se o Zezinho não aprender a ser gente nessa comunidade, o Estado vai impor à força o direito à cadeia, toda a repressão do Estado para que o Zezinho seja bonzinho, entendeu? Então, não tem por onde escapar da vida do Zezinho. Então, é assim que é a sociedade. Então, Durkheim, ele tem uma ideia de sociedade harmônica. Aqui, para ele, não há possibilidade de revolucionar. Então, o que nós temos hoje, ele fala assim, a instituição que mais socializa o indivíduo é a escola e a educação. Então, hoje nós temos no senso comum assim, o que falta é educação. Precisamos educar os brasileiros para votar, precisamos educar os políticos para não roubar, precisamos educar não sei o quê para não sei o quê, que é uma bobagem, até dentro da teoria do Durkheim, porque a educação e a escola têm o mesmo peso do que os outros elementos. Então, por que um ser vai ser socializado por uma educação se ele não tiver uma estrutura familiar, se ele não tiver casa, se ele não tiver comida? Como é? Não, vamos lá na favela catar o menino, a mãe está lá, dependente químico, o pai na cadeia, e esse menino, não, mas eu aprendi lá com a professorinha Maria, que a gente tem que ser bonzinho. Então, não é assim que funciona, né? Nós temos que estar alinhados, tem que ser uma sociedade que haja certa ordem, né? Por isso que ele também acredita nesses preceitos da ordem. Então, ele fala muito bem como se a sociedade fosse um organismo vivo, que tudo tem que estar funcionando plenamente. Então, ele fala, por exemplo, se nós temos um trabalho que não... outra coisa que é bem do senso comum, né? Se a gente não tiver o gari, quem vai tirar o lixo, né? Hoje você já vê que nas sociedades mais adiantadas não há mais a figura do gari. Ninguém precisa limpar a sujeira do outro, nem dentro de casa, não há necessidade de uma empregada, não há necessidade de faxineiras. No Japão, são os alunos e os professores e os administrativos que limpam toda a escola, sem nenhum constrangimento, sem nenhum mimimi, nada. Primeiro que para eles usarem, vamos pensar lá, na privadinha, eles já usam direitinho para não ficar sujeirão, para outro
peão ir lá e limpar, né? Já é outro conceito. A sociedade, imagine, a Europa, eu acho quase toda, não há mais garis catando lixo, não existe isso. Cada um pega o seu lixinho, vai lá e põe em containers fechados, onde há empresas que vêm com caminhão tirar esses containers e já separam mecanicamente esse lixo, né? Às vezes, não pense vocês que vai ter um container de lixo na beira da tua porta, não. Às vezes andam 2 quarteirões no frio de menos grau, entendeu? E você não vai ter onde pôr numa lixeirinha lá. Esqueci aqui. Eu vejo aqui, por exemplo, em São Paulo não podia. Aqui o lixo passa segunda, quarta e sexta. E as pessoas deixam o lixo na lixeira todos os dias. Mas tudo bem, se ele passa na quarta de manhã, tudo bem você deixar o lixo terça-noite. Mas não segunda-noite para ficar enchendo de bicho, de lixo, de tudo, cheirando no calor de 40 graus. Então, essa visão, né, que tem que ter aquele que recolhe a sujeira, é uma visão que todo mundo é necessário no posto que está, que é uma visão bem deste funcionalismo de Durkheim, né? De tudo funcionar em ordem, e se esse trabalhador, que é um peão lá, que é um gari, ele estiver descontente com o trabalho, ele não deve fazer a revolução, não deve fazer greve, e Durkheim fala bem isso, porque ele está se opondo a Marx, que é um intelectual da revolução, né? Um pensador do movimento de embate, não de acordos, né? Esse trabalhador, ele tem que trabalhar, o gari tem que trabalhar o dia inteiro no sol, daí à noite ele vai para a escola, vai se educar para ter uma profissão e arrumar um trabalho um pouco melhor. Então, esta visão funcionalista da sociedade é uma visão bem durkheimiana, né? Bem desse positivismo que hoje já não serve mais para ler a sociedade, porque nós hoje sabemos o tamanho da desigualdade social. Claro que Durkheim vive na França, imagine, vive em Paris, imagine o que é viver em Paris no século XIX, né? Ele está lá no point, do topo, do topo, do topo. Então, para ele falar que a sociedade é desenvolvida é fácil, porque ele está nisso, né? Mas não se concretizou que as sociedades caminharam para isso. Muito pelo contrário, né? Até essas sociedades mais bem estruturadas perderam muito com essas ondas com essa onda de reacionarismo, né? E com essas ondas do capitalismo, que se abriu muito, muito da sociedade de bem-estar social, né? Ok. Então, o pensamento dele é que a sociedade molda os indivíduos através dos fatos sociais. O que são esses fatos? São essas relações que ocorrem dentro da sociedade que educam o serzinho a ser como é. Isso reflete bem. Mãe, quero fazer uma mecha verde no meu cabelo. A mãe, meu Deus, para que a mecha verde? É para expressar a minha individualidade. E todo mundo está fazendo, né? Então, eu não sei se vocês lembram, quando usou muito, não, hoje está menos, mas usava cabelo azul, pink, verde, tudo, essas cores todas, e virou moda mesmo, né? Agora, imagine que hoje eu acho, põe o cabelo verde, vê se você vai ser aceita como era rebelde lá com o cabelo verde, quando eu estava usando o cabelo verde, né? Então, mesmo quando a gente vai tentar ser original, a gente só consegue ser original dentro de uma tendência da moda, né? Eu sou da geração que fazer tatuagem era coisa de cadeia.
Imagine, hoje todo mundo aceita uma velhinha de tatuagem, né? Eu fui mostrar a tatuagem, eu tenho uma tatuagem na perna, não dá para mostrar, da perna. E quando eu fiz, é uma serpente, uma rosa. Daí minha mãe viu a tatuagem e falou assim, filha, você pode dar aula com essa tatuagem? Que minha mãe acha o máximo da aula na universidade. Eu falei, não tem como tirar a perna, né, mãe? Então vai com ela mesmo. Mas, enfim, é isso, né? Mesmo eu sendo moderninha, eu só consigo não tingir o cabelo, fazer tatuagem, porque hoje há uma onda, uma moda desse tipo. É muito difícil você andar completamente fora da moda do teu tempo, né? Imagine os hippies que andavam com as roupas de hippie, hoje vamos sair de hippie. Nossa, o povo vai olhar e falar, você é doida? Tem outras maneiras de expressar algum tipo de descontentamento com a sociedade. Porém, são maneiras também colocadas, impostas pela própria sociedade, né? Durkheim atribuiu à sociologia caráter próprio, ressaltando seu objeto de estudo, os fatos sociais. Então, o que há de peculiar na sociedade? Por exemplo, quando você vai classificar as sociedades da biologia, então você tem os animais, você tem as vegetais, na psicologia, o ego, o superego, sei lá o quê. E na sociedade, os fatos sociais. Então, para Durkheim, os fatos sociais é peculiar, é um objeto intrínseco da ciência da sociedade. O que são fatos sociais? São essas relações, adorei essa foto, essas relações que se dão dentro da sociedade e vão impondo uma forma de ser para o indivíduo. E ele tem características próprias. Ele antecede ao indivíduo. Ele vem antes do indivíduo. Então, quando nós nascemos, nós já somos bombardeados por fatos sociais que já estavam aí antes de eu nascer, né? Então, eu falo que a sociedade que eu vivo é uma criação dos meus pais, dos meus avós e de todas as gerações anteriores. A sociedade que eu ajudei a criar, ela vai ser uma sociedade que meus filhos viverão, meus netos e as outras gerações, né? Porque quando nós chegamos, já tem uma língua, já tem uma moeda, já tem uma forma de ser e de vestir, de andar, de falar, de tudo que está aí antes de mim. Este fato social, essas coisas que estão aí, que criam essa consciência social, independe da vontade do indivíduo. Mamãe, eu não quero aprender a falar português. Já me ensina a falar inglês, porque é muito mais fácil depois eu já falar inglês. Quem nunca sonhou com isso, né? Mas não, a gente nasceu na sociedade que fala em português e a gente é criado para falar português. Daí chega o povo fala assim, não, mas inglês é mais fácil que português. Pode ser para quem já nasceu falando inglês, porque quem fala português, para aprender inglês, tem uma certa dificuldade. E isso com tudo, né? Este fato social é geral a todos. Esta sociedade que eu vi, não, para Thelma nós vamos falar essa língua, nós vamos fazer desse jeito. Não, todo mundo é colocado, para todos daquele grupo social, é imposto aquela religião, aquele modo de ser, aquele modo de agir, aquele modo de vestir, tudo. Então, ela é geral, ela não exclui, ela é universal dentro daquele grupo social. E é coercitivo. Eu falei, quer saber se é coercitivo? É só andar fora dos preceitos da moda, né? Imagine hoje as meninas vão
usarem uma calça da cintura baixa, que é desse tamanho aqui, né? Que estão tentando impor de novo na moda, mas ainda não colou. Daí, se a menina sair com uma calça super cintura baixa, ou os meninos, sei lá, se tem essa... Acho que não, né? Sei lá. Ou vão falar, nossa, essa menina está muito fora de moda. Vão dizer, não, essa menina é pós-moderna, ela já está na moda do ano que vem, da vida que vem. É igual usar uma blusa fosforescente quando ninguém está usando. Já tentaram sair de abacate, cor de abacate neon, quando ninguém está usando? Mas eu sou diferente. É diferente nada. Tua blusa abacate neon fica lá escondidinha. Oi, Professora, se disfarçar de marca-texto. Adorei essa, Vitor. Adorei. Nunca pensei nisso. Mas quando tá usando, até os meninos aderem o marca-texto, né? Porque a moda é tão impositiva que eu lembro quando... Não, às vezes eu vejo umas coisas que eu adoro, assim. Quando começaram a falar da pochete, né? Eu sou da geração pochete, na década de 80, todo mundo usava pochete. Daí voltou a pochete, todo mundo, não, vamos usar, um monte de blogueira aí. Não usa pochete, imagine isso nunca, né? Daí todo mundo usa pochete, né? Outra pochete, é pochete chique, é pochete pendurada no pescoço, mas todo mundo voltou com a pochete. Se for ver, tem pochete de mais de R$1.000, professora. Tem mesmo. Tem. Pô, cara, eu nunca vi a loja da Gucci, não. Já fez. Então, Eu adoro as falsete. Você compra uma de cinquentão lá, falsete, adoro. Tem um trabalho muito interessante de antropologia nessa coisa de pegar um símbolo desses, bem, né, da Gucci. Ou aquele, tem o cinto, né, aquele cinto que toda blogueira usa, que é da Gucci também, eu acho, com 2Gs, eu acho que é. E daí, nossa, daí você vai no braço, o que mais tem é o cinto com 2Gs. Eu adoro essa apropriação de um símbolo muito top pela população, fazendo uma releitura, né? Todo mundo sabe que se aparecer com uma pochete GG, não é uma pochete de 5 mil reais. Mas isso que é legal, né? Eu acho bem legal isso. Porque você dá uma esnobada nessas marcas como se, né? É muita bobagem isso. Mas, enfim, é isso mesmo, né? Então, você só sabe se aquilo é um fato social quando ele te coage, né? Você fala, não, tudo bem, mas te coagiu. Você fala, eu acho que é um fato social, né? Se ele coagir, é você levar uma sanção por fazer diferente, né? É um fato social. A gente é bem moderninho, mas ir de shorts curtos na missa já não é tão... Vai de shorts curtos na missa e vê se aquilo é um fato social ou não, né? O padre olha e fala... né? Não dá, né? Então, são essas as características do fato social. Ele é uma realidade, né? Uma realidade do indivíduo, aquilo se põe que é composto por regras, leis, costumes, rituais. O fato social não se confunde com um código de conduta. Por quê? Porque tem códigos de conduta que parte a gente respeita e parte não respeita, né? Tem leis que parte a gente assume e parte não assume. Tem condutas morais que parte a gente adere e parte não adere. O fato social não. É tudo isso junto que sim, que é introjetado no indivíduo, né? E ele se caracteriza por ser geral, ou seja, tudo aquilo que é repetido em todos os indivíduos, né? Ele não é uma regra particular, ele é uma regra geral. Ele é exterior, ou seja, ele não se confunde com o indivíduo.
Não é o indivíduo que fala, ah, eu gosto assim, eu gosto da pochete, eu gosto do anel de plástico, que é outra coisa que todo mundo falou que não ia usar, todo mundo usa. Eu tenho um monte de anel de plástico, adoro. É baratinho e alegra, né? Eu só acho ruim para o mundo, mas pensei nisso só depois. Que ele tem que durar a vida inteira, tem que fazer o colar depois de anel de plástico, porque ele suja muito o mundo, né? Polui. Assim como as regras e leis sociais, ele é exterior, não depende da vontade do indivíduo. Ele exerce uma coerção, né, que é, ou seja, uma coação, coage, uma força contra o indivíduo, né, e só se manifesta quando você faz diferente. Enquanto você não faz nada diferente, não faz. Agora, quando você faz alguma coisa diferente, fala, peraí, né? Isto não foi bem aceito, né? E apresenta-se sob formas de sanções, que podem ser sanções legais, sanções morais, sanções de... Sabe aquela coisa que a gente nem entende, fala assim... como a Carol Conká foi cancelada e agora todo mundo está empática com a Natália, que também deve ser um cão de pano manga de tratar, imagina. Ela foi unânime, todo mundo falou que ela é muito ruim de tratar lá, né? Mas daí você não entende bem porque essa mudança, mas vira um coletivo que virou um fato social, entendeu? Talvez, sei lá, não sei. Tem que pensar mais um pouco. Mas, já pensou? Ela pode vir até, sendo insuportável, vir a ganhar esse BBB por alguma coisa que ela expressou ali, que se tornou um fato social, né? Como aceitação. Como estão pegando raiva também da Patricinha, lá que eu esqueci o nome da... Eu não assisto, mas eu vejo. A Jade. Todo mundo está falando. Também ela estava com uma blusa de R$50 e uma saia de R$12.000. Vocês viram isso? Eu vi, professora. E diz que ela quis levar uma roupa que a Globo não aceitou, porque a roupa podia custar mais que o prêmio. Então... Ela foi mesmo só para divulgação e marketing, porque dinheiro ela tem muito. Então, Giovana, mas talvez fosse melhor ela nem ir, porque tá virando contra o... Ela tá tombando. Porque estão pegando ranço, né? De tanta arrogância, né? Então fica esquisito. Então, essas coisas todas que pegam nesse sentido, que as pessoas começam a ver como um coletivo, se tornam fatos sociais, né? Podem ser temporários, como uma moda, tem moda que chega e já passou e você nem viu, você fala, foi. Como coisas mais duradouras, como a linguagem, a moeda, o modo de produção, etc. Tá? Isso, Durkheim tem um livro que chama O Suicídio, que eu acho que todo jovem devia ler, porque ele fala que o suicídio é um fato social. Daí ele estuda isso porque ele diz que nem o suicídio é uma escolha individual, é um fato social. A sociedade te leva a cometer suicídio. Por quê? Por causa das próprias coerções, sanções sociais que o indivíduo sofre, a maneira dele, né, por não seguir alguns fatos sociais. Nós conseguimos ter isso muito claro quando a gente olha para o Japão, por exemplo, né? Na época que sai o resultado do vestibular lá no Japão, eles fecham as pontes, não dão acesso aos prédios altos para subirem os prédios,
e eles ficam vigiando aquelas florestas que o povo vai lá para se suicidar e tal. Por quê? Porque para o Japão é uma sociedade tão tradicional, para eles é tão importante entrar numa faculdade, daquela que corresponde aos valores do pai, para poder ter condição econômica, para sustentar a família, que é inconcebível para alguns jovens continuar, olha que absurdo, entre aspas, continuar vivendo tendo fracassado. Imagine, né? Por outro lado, nós somos bem tolerantes com muitas dessas coisas aqui no Brasil, mas aumentou muito o índice de suicídio entre os jovens, né? De um tempo para cá, nem sei como está isso com a pandemia, mas um pouco antes da pandemia, a gente estava tratando muito disso lá na Universidade Federal, que eu estava dando aula. Por quê? Porque, de alguma maneira, os jovens estavam sendo coagidos pelos fatos sociais. É óbvio, ou por não se sentirem adequados, ou por não se sentirem aceitos, ou por uma série de fatores, né? Então, faz com que ele tenha como saída o suicídio, que não é uma saída, porque está entre essas coisas que só o ser humano faz, né? Que é ir contra a vida, sendo que o maior valor da vida é a própria vida, né? Então, ele estuda muito profundamente isso, e de forma séria, e ele é bem conceituado por ele ter tido a coragem de fazer esse estudo, porque é resultado, nem aí é resultado de uma escolha individual. Então, eu acho legal vocês colocarem isso para os jovens, né? Que fala, isso não é uma escolha individual, você está sendo levado a isso por uma série de coerções sociais, né? E quando você encara desse jeito, você sempre vê outras saídas, né? Até mudar de grupo, de núcleo, de tudo, né? Que a coerção, ela não... Se é muito coagido, por exemplo, quem trabalha... Alguém aqui trabalha ou já trabalhou? Não? Ninguém? Josimar, você? Alguém mais? Cláudio? O trabalho é um lugar que nos coage muito, né? É muito opressor o trabalho, não é? Às vezes. Legal, Ian. Vocês já sentiram opressão no trabalho? Tem ambientes de trabalho que são tão tóxicos, tão ruins, tão tóxicos mesmo. Eles oprimem tanto que não tem jeito. Você tem que sair. Mas você está ganhando. Não dá. É melhor trocar 6 por 5 do que ficar. Não tem condição. Fala, Lana. Meu pai foi trabalhar no Plena. Aí tinha uma menina lá que era muito mandona. E ela brigava por nada. Meu pai, com 6 dias, ele saiu. Não dá. Daí você fala, não consegue, não, às vezes é muito tóxico, muito tóxico. Eu já tive trabalhos que, nossa, que eu adoecia, assim, né? E eu sempre trabalhei concursada e tal, mas no instituto não, eu acho o melhor trabalho do mundo, porque a gente tem autonomia na sala de aula e tal, mas teve lugares que são insuportáveis. Às vezes colegas também tornam o trabalho bem insuportável. Mas, enfim, então é importante que a gente saiba disso, porque mudar de ambiente, mudar de local, mudar esse contexto social é que nos dará um pouco mais de conforto, né? Que nos dará um pouco mais de expectativa para não chegar a um fato desse, que é um resultado social, né?
Dê outros exemplos. Isso é para vocês pensarem em outras possibilidades de fato social. Tá? Deixa eu parar aqui. E aí? Aprenderam alguma coisa? Entenderam um pouquinho? Eu vou lembrar. Entendemos, professora. É só lembrar do marca-texto do Vitor. O que é o fato social? Marca-texto. Daí todo mundo já. Só associar isso já sabe. Fala, Lana. Professora, eu vou ter que sair da sua aula porque eu vou buscar minha irmã na escola, tá? Ok. Já vi que lavou a louça, eu vou trazer você para minha casa. Isso que eu vou fazer. Porque lavou a louça, vai buscar a irmã, nossa, eu quero em casa. O que a gente faz com o Gustavo? Olha, você saiu e o Gustavo entrando. O que a gente faz? Quem avisou o Gustavo que a aula estava acabando? Gustavo? Onde está o Gustavo? Oi, professora. Quem te avisou que a aula estava acabando, Gustavo? Não é por causa que eu não estava no computador, no WhatsApp não estava no computador, estava só no celular. Aí meu celular estava carregando, aí eu não estava olhando no celular, eu estava fazendo tarefa no computador. Aí na hora que eu fui olhar o celular, tinha aula. Olha, mas o povo é tão malandro, quando eu estou terminando a aula, aparece para responder chamada. E eu vou fazer chamada, só por isso. Não, tia, foi mal. Ó, nada a ver com isso, não é porque minha tia me chamou pra me ajudar a fazer uns bolos de pote. Aí eu tava lá, esqueci da aula, perdão. Aí eu achei que a senhora ainda tava explicando o conteúdo, por isso que eu entrei. Você vai assistir a aula do vídeo. Vai assistir o vídeo da aula e vai falar. Eu vou te. Gustavo, eu vou te dar presença. E a aula que vem, você vai me falar uma parte do vídeo que eu falei. Daí, eu mantenho a presença, senão eu te dou falta. O que você acha? Tá bom, professora. Beleza. Não é justo? É até injusto, né? Porque eu não entrei na aula por burrice minha. Não, mas para mim é mais importante que você assista do que eu te puna. Eu use um fato social para te punir. Tá bom, professor. Tá? A Lana estava aí até agora. Ana Carolina, desculpe, falem para mim que eu não... entrar atrasado. Oi? Desculpe por entrar atrasado. Não, mas assista o vídeo. Ana Carolina tá aí? Tô sim. Obrigada. Anne Gabriele? Não, se alguém falar aí... Tô aqui, professora, porque o trem tá travando aqui. Cláudio? Ô, professor, presente. Ok, Davi? Euclides? Davi tá aí, mandou no chat. Tá aí? Davi? Ele tá aí, tá sem microfone. Ah, tá. Euclides, mas estava aí, né? Presente. Sim. Ok. Fernando? Oi, professora, eu tô aqui. Ok. Felipe? Gabriel? O que esse povo está fazendo fora da aula? Giovana? Presente. Obrigada. Guilherme? Presente. Obrigada. Gustavo de Moraes? Ausente. É um atrasadinho. Gustavo Lopes? Chega só na hora do amém. Oi? Presente. Cheguei na hora do amém. Da hóstia consagrada. Não, você está com ponto de confiança só. Henrique Cunha. Presente. Henrique Frugeri. Não. Hugo Santana. Presente. Obrigada, Ian. Presente. Obrigada, Isadora. Presente. Ok, Isadora, obrigada. João Vitor. Presente. Obrigado. Josimar estava aí.
Presente, professora. Ok, obrigada. Laís também. Presente. Lívia, obrigada, Laís. Lívia tá aí ou não? Maria Eduarda. Maria Fernanda. Presente. Obrigada. Maria Gabriela. Não. Maria Luísa. Presente. Obrigada. Vitor Emanuel. Não. Vitor Gabriel. Presente, professora. Gabriel, né? Sim, Gabriel. Obrigado, Vitor. Obrigado. Então tá. Davi, já viu minha tatuagem? Davi tá aí ou já foi? Maravilhosa. Pois é, você já tava vendo a do ombro da senhora? Tem essa daqui eu fiz em homenagem aos meus filhos, né? Do Harry Potter. Ah. Que eu tenho 3 filhos. Do outro lado também tem, não 2 tem? meninos e uma... essa é da Frida. Até esqueço. Esse aí que eu vi no dia lá que eu tava assistindo o da senhora. É, da Frida Kahlo. Tem mais. Vocês vão descobrindo aos poucos. Vamos ver se eu faço. Quando eu faço ontem. Tô com um pouquinho de preguiça. De sentir dor. Não é preguiça de sentir dor. É preguiça de ir. Então tá, gente. Muito obrigada. Até a semana. Eu vou pôr o vídeo lá, a aula lá, conectada para o Gustavo ouvir. E vou acompanhar, se viu. Tá bom. Tá bom? Dá um joinha. Tchau. Tchau, professora. Boa tarde para a senhora. Tchau, professora. Boa tarde. Obrigada. Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau. Feliz Natal. Ano que vem eu apresento, falo pra senhora. Tchau.